Terça-feira, 24 de outubro de 2017, seja bem-vindo à Comissão Política, ao podcast da Editoria de Política do Expresso. Depois de 4 meses de pasmo e mudanças à velocidade de um asno, ficou tudo cheio de pressa. Marcelo andou depressa, fez mais de 700 km para nem aldeias, concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro e sempre rodeado de câmaras, de flashes, de microfones, aos quais ia falando com os portugueses e com o governo. Depressa também andou o governo, numa remodelação governamental e num Conselho de Ministros extraordinário em que aprovou uma série de medidas para reforçar o combate e a prevenção dos incêndios. Tudo muito depressa, ou terá sido à pressa. Camões afirmou e nós perguntamos, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades? E quanto a António Costa, muda-se o ser? E na sua relação com os portugueses, muda-se a confiança? Moções de confiança não há, só de censura, mas nisto de mudanças, outras há, ou haverá, também no PSD, onde a disputa pela liderança opõe um candidato que pouco tem falado a outro que não quer parar de falar. São estes os 3 temas de hoje da Comissão Política: a remodelação do Governo, o Conselho de Ministros Extraordinário e a disputa eleitoral no PSD. Comigo tenho o Henrique Monteiro, diretor editorial do Grupo Empresa e colunista do Expresso. Olá, bom dia. O Adriano Nobre, jornalista que acompanha o Governo e as esquerdas na editoria de política do jornal. Bom dia. E o Filipe Santos Costa, que faz a cobertura do PSD e é residente comigo neste podcast. Viva! Como dizia o outro, o meu nome é Pedro Santos Carreiro e assumo tudo o que fiz. O outro é este. O meu nome é Pedro Santana Lopes. Assumo tudo o que fiz até hoje, como julgo que todos devemos assumir na vida. As horas melhores e as horas menos boas. As vitórias e as não vitórias ou as derrotas. Mal daqueles que dizem ou pensam que uma vez que se seja derrotado na vida, mais nenhuma oportunidade se deve ter. Assim falava Pedro Santana Lopes este fim de semana na apresentação oficial da sua candidatura à liderança do PSD. Filipe, o que é que Santana está a assumir? Bom, antes de mais, ele está a assumir que chega a esta disputa pela liderança do PSD com muita bagagem e talvez com alguma bagagem que preferisse não trazer. Mas, enfim, as coisas são como são. A Santana Lopes tem a grande vantagem de que toda a gente o conhece e tem a enorme desvantagem de que muitos de nós o conhecemos demasiado bem. E portanto, não há como não assumir e não há maneira desta candidatura de Santana Lopes, sendo uma candidatura para um cargo a exercer no futuro, é uma candidatura muito marcada pela história de Pedro Santana Lopes e por aquilo que aconteceu, e aconteceram coisas que são difíceis de esquecer, nomeadamente a passagem de Santana Lopes pelo governo em 2004-2005. E é interessante que ele sabe disso, ele conhece bem as suas mais-valias e as suas menos-valias, e ele está a fazer desta candidatura uma história de um comeback kid. É a história de alguém que está... Aliás, ele assume isso no discurso. Alguém que esteve lá, que já fez, que teve sucesso umas vezes, que falhou outras, que perdeu muitas candidaturas e que nem por isso fica arrumado. Porque há aqui uma... Como se pedisse uma segunda oportunidade. E quem é que não gosta de alguém que estava arrumado e pede uma segunda oportunidade? Quer dizer, é uma história que o comeback kid é sempre uma personagem de quem, no mínimo, se tem ternura. E Pedro Santana Lopes está a puxar por esse lado e também está a puxar por um certo ajuste de contas com a história. Porque, repara, não me parece que até agora tínhamos tido exatamente uma disputa entre 2 candidatos com um confronto programático ou ideológico. Ainda não houve e tenho dúvidas sequer se haverá. Mas temos uma disputa entre 2 tipos, no sentido de tipologia de candidatos. Temos um candidato que é a tipologia Marcelo e um candidato que é a tipologia Cavaco. Temos um candidato que puxa pelos afetos, que puxa pela proximidade, que puxa pela emoção, e um candidato muito racional, mais frio, mais distante. E cada um deles tem que ser capaz de fazer das vantagens dessa tipologia a sua força e das desvantagens da tipologia do outro a sua fraqueza. E vai ser muito este confronto que vamos ter, esta espécie de combate entre Marcelo e Cavaco por interposta pessoa. É muito isso que nos espera. Henrique, é mesmo só uma diferença de tipologias, como diz o Filipe, ou esta disputa entre o PPD de Santana versus um PSD de Rio?
O Santana tem uma história muito antiga no PSD e eu, como sou da idade dele, exatamente, portanto também me dizia ser um comeback kid, mas não vou ser, como sou exatamente da idade dele, conheço a história do Santana desde a faculdade até agora, desde aquilo que era o MID, o Movimento Independente de Direita, ou de Direito, isso nunca se esclareceu bem, até agora. Eu penso é que, por ele ser da minha idade, eu acho que é, o Santana Lopes terminou a puberdade por volta de 50 anos. Quer dizer, tornou-se adulto aí há uns 15 ou 12, ou assim, já depois de ter saído do governo. Ele teve um governo infantil, toda a gente sabe. Ele que me perdoou, mas o governo dele era uma infantilidade total. E essas infantilidades comparadas com o que aconteceu depois dele, o que é que são, Henrique? São nada. Pois. Mas é que depois não foram infantilidades, depois foram outras coisas. Não é? Exatamente. A gente agora não vai aqui referir por decoro e respeito às pessoas que estão a ouvir isto. Não é irrelevante que isso tenha acontecido, não é irrelevante claro que Santana Lopes tenha sido afastado do governo por um Presidente da República que dissolveu o Parlamento com base, com uma argumentação muito vaga de sucessão de episódios que todos conhecemos. Caramba, sucessão de episódios tivemos nós este verão. Tancos, incêndios, quer sucessão de episódios. E no tempo do Sócrates tivemos também algumas sucessões de episódios. Mas esse é o ponto, e isso não é isso não é despiciente para a campanha que Santana Lopes tem para fazer, é que ele foi afastado por Sampaio do governo para abrir a porta a José Sócrates. Mas ele vai lembrar isso e vai fazer valer isso. Agora, se ele é mais PPD ou se é mais o Rui Rio, eu sinceramente não sei quem é o Rui Rio. Muito sinceramente, eu sei que o Rui Rio é uma pessoa... Quando o Rui Rio tinha idade para ser jovem, já era velho, exatamente. Ao contrário de Pedro Santana exatamente, Lopes. quando tinha idade para ser velho ainda era novo. E, portanto, há aqui uma troca. Mas o Rui Rio, que eu saiba, foi Presidente da Câmara do Porto, é perfeitamente desprezado, para não dizer odiado ou rejeitado, por toda a gente que tem minimamente alguma coisa a ver com cultura, com intelectualidade, com coisas, porque cortou muito a direito nisso, não sei se bem ou mal, eu não vivo no Porto, cortou raso, portanto, é uma pessoa que me parece, ele estudou no colégio alemão lá do Porto, portanto ele parece-me um contabilista alemão, o que faz dele uma pessoa provavelmente pior que Cavaco nesse aspecto, que é um contabilista inglês, e sempre pode ter algum sentido da realidade menos pragmática que Rio. E eu não sei muito bem o que é que Rio quer. Quer dizer, percebo que o Rio quer reposicionar o PSD depois de Passos, mas isso também quer o Santana. O Santana também quer. Rio quer ganhar. O Expresso publicava este sábado uma sondagem nacional em que dava, mas quase um empate entre Rio e Santana, mas é uma eleição, é uma sondagem nacional, não é uma eleição partidária. Sim. E uma eleição partidária não resulta de popularidade nem notoriedade, resulta de alinhamento de forças internas. Filipe, como é que se ganha o partido, como é que se ganha o PSD? De que é que vai depender? Ganha-se levando gente que vota em nós a ir votar. É tão simples quanto isso. E a forma mais eficaz de o fazer é através dos sindicatos de voto. Isto é tudo muito bonito, é muito interessante saber... Mesmo em eleições diretas. Sobretudo em eleições diretas. Atenção, a ilusão de que eleições diretas tornavam o voto mais livre não passa disso, de uma ilusão. É perfeitamente possível que numa eleição em Congresso ganhe um candidato inesperado. Aconteceu muitas vezes. Aconteceu com Cavaco. Sim. Cavaco não tinha os sindicatos de voto, ganhou na Figueira da Foz, onde não era suposto ganhar. Ribeiro e Castro ganhou um Congresso do CDS que não era suposto ganhar. Ou seja, é possível que um Congresso bem dirigido, ou digamos assim, bem manipulado nos bastidores, dê uma surpresa. É possível que um grande discurso faça virar um Congresso. Sim, é possível. Não é provável que um grande discurso faça virar umas diretas. Porque o que interessa nas diretas é quem é que se mete nas carrinhas para ir votar neste ou naquele candidato. E aí eu devo dizer que ouvi Rui Rio, no seu discurso de apresentação, prometer um banho de ética. Eu tenho sempre pavor dos regeneradores. Normalmente as histórias dos regeneradores acabam muito mal. Mas Rui Rio apresentou-se como um regenerador. Como alguém com princípios, com ética, criando um discurso por oposição de alguém que não terá esses princípios e que não terá essa ética. Uma coisa eu sei, é que na competição pelo apoio dos caciques, ambos estão a fazer a mesma coisa.
Pedro Santana Lopes precisa de caciques, como Rui Rio precisa de caciques. E estão ambos à caça de caciques. E ninguém pergunta a um cacique que eu possa apoiar se é mais ou menos caciquista. Ninguém pergunta se tem mais ou menos ética. O que lhes perguntam é quantos votos é que tu me dás. E nesse campeonato estão quites. Pedro Santana Lopes e Rui Rio estão ambos atrás dos caciques que lhes possam garantir uma vitória. A troco de quê? Não sei. Mas que ambos estão atrás dos mesmos caciques, não tenho dúvidas nenhumas. Enquanto não se sabe o que é que muda na oposição, sabe-se o que é que muda no governo. Novos ministros. Não temos o som, mas temos uma declaração de Pedro Cisa Vieira ao jornal Eco que eu vou ler. Temos um país devastado. O Estado falhou e temos um governo fragilizado. Esta é a novidade, é Pedro Cisa Vieira. Aliás, o Expresso já avançaram em maio que ele era ministriável, é um advogado, é amigo pessoal do Primeiro-Ministro, mas é desconhecido dos portugueses e da política partidária. Adriano, quem é e o que é que representa no governo Pedro Cisa Vieira? O que é que ele traz de novo? Para já traz uma coisa que costuma ser rara em declarações políticas, nomeadamente de ministros, que é a sinceridade e honestidade na análise que ele fez nessa frase que tu acabaste de citar. Porque de facto, e também problemática eventualmente para o governo e sobretudo para ele, que se pode colocar a jeito dizer para a algumas... verdade, é o fim do governo. Mas vamos assumir que ao menos é refrescante que alguém chegue e diga isto não é... Não, estar a trocar 6 por meia dúzia se calhar não vale a pena. E o governo está de facto fragilizado. E esta última semana, se já estava com este verão problemático que teve, esta última semana mostrou-nos um António Costa, diria, desnorteado, como se calhar não estávamos habituados a vê-lo. Mas esta remodelação vai permitir, ou é preparada no sentido de permitir enfim, que o governo se reerga, que António Costa se consiga voltar quase uma semana antes? Eu acho que isso passará mais pelo resultado das medidas do que propriamente da reestruturação que foi feita. Quer dizer, não estou a ver que Pedro Cisa Vieira seja o ministro que se torne o super-ministro político que há pessoas que dizem que o governo precisa, e não estou a ver também que seja só Eduardo Cabrita a resolver, por ser Eduardo Cabrita o novo Ministro da Administração Interna, ou seja, isto vai passar muito mais pelo sucesso das medidas. Agora, que há uma aposta evidente em tentar conter danos no Ministério da Administração Interna, colocando lá uma pessoa, não só da confiança de António Costa, mas também uma pessoa com conhecimento do terreno, com uma pessoa com alguma experiência política que claramente a Ministra não tinha, isso parece-me... Filipe, é isto? É um governo politicamente mais forte ou mais fechado sobre si mesmo? Num dos últimos podcasts em que falávamos disto, julgo que no último, eu falava da necessidade de António Costa aproveitar esta oportunidade para fazer uma remodelação, coisa que não fez, e para fazer uma remodelação que tornasse o governo menos egotista, menos dependente do ego e da personalidade do Primeiro-Ministro. Isso não aconteceu. Não tem que ser necessariamente uma coisa má, não me parece em todo o caso que seja uma coisa boa. Eu não sei que capacidade tem Pedro Cisa Vieira de dizer não ao Primeiro-Ministro. Eu sei que ele não tem experiência política, sei que ele não conhece os meandros da máquina governamental, sei que conhece bem o Primeiro-Ministro, dizem que é uma boa cabeça e as boas cabeças dão sempre jeito. Em todo o caso, não sei qual é a capacidade que ele tem de dizer não ao Primeiro-Ministro. E se há coisa que tem faltado na gestão deste governo é haver quem encontraria o Primeiro-Ministro. Porque ele é alguém com muitas certezas, mesmo no erro. E isso tem levado a que o governo tenha persistido em erros, que desvalorize coisas importantes que não devia desvalorizar, toda a gestão dos fogos, a gestão do Ministério da Administração Interna é um bom exemplo disso, e desse ponto de vista, não tendo o governo um número 2, que continua a não ter, podia perfeitamente tê-lo, se Augusto Santos Silva não fosse Ministro dos Negócios Estrangeiros, não tendo o governo um número 2, e não tendo de facto um núcleo político. Repara, há uma boa razão para, na história dos governos constitucionais, ter existido sempre um número 2 e um núcleo político forte. Não é por fetiche, é porque as coisas assim funcionam. Quando o núcleo político é bom, é capaz de corrigir os tiros do Primeiro-Ministro, ou os erros de percepção da liderança. Quanto mais isolados se tornam os Primeiros-Ministros, mais erros cometem os governos. Portanto, há uma boa razão para haver número 2, tradicionalmente, e núcleos políticos fortes. António Costa continua sem ter uma coisa e sem ter outra, terá de demonstrar que a sua opção resulta. Tem braços direitos, mas não tem número 2. Adriano. Eu não sei, porque ainda ontem nós tivemos fora deste fórum, tivemos essa discussão, mas o Governo tem assumido sempre desde o início
quer por António Costa, quer por Augusto Santos Silva, quer por outros responsáveis do PS, que essa ideia do número 2 é uma coisa muito de analistas, de comentadores. Claro, é uma coisa infantil, não é? A atitude madura é não ter o número 2 nem número... Que a dinâmica do governo não certo. precisa de funcionar com a lógica do número 2. E eu acho que isto claramente manteve, aí não tenho dúvidas. Aí o António Costa manteve a estratégia que teve até agora, porque Pedro Cisa Vieira, não sei se será o homem para dizer que sim ou que não ao Primeiro-Ministro, mas será eventualmente um homem para ajudar e para assessorar em alguns dossiês. Não estou a ver que seja o Ministro que vai servir de contrapeso dentro do Governo. E para além disto, quer dizer, há uma coisa que é óbvia, é que António Costa não tem capacidade para ir buscar ninguém à sociedade civil. A não ser aos amigos deles. Não tenho a certeza que isso seja óbvio. Eu tenho muitas dúvidas que ele tenha sequer tentado. Bom, está Acho bem, que é mas, diferente. quer dizer, mas não tem capacidade ou por não querer, ou por não tentar, ou por não conseguir, Bom, ou pelo que for. Vieira Vem, mas vem do núcleo de amigo deles, sim. Não é? Do núcleo de amigo lá de casa, do que vai jantar lá de casa e não sei o quê. Já vem uma série deles. Ao princípio, quando ele fez o governo e entrou o Centeno, o Caldeira Cabral, enfim, já não me estou a lembrar aqui dos nomes todos, que é o próprio Azeredo Lopes, Van Dunen, por aí fora, quer dizer, parecia ser um governo aberto. E, à medida que ele foi obrigado a ir buscar pessoas, foi sempre buscar pessoas mais do seu núcleo de amigos e do núcleo de amigos dos seus amigos e por aí fora. A primeira coisa que este governo remodelado fez foi um Conselho de Ministros extraordinário por causa dos incêndios de 15 de outubro, e no final desse Conselho de Ministros ouvimos isto. Cada um de nós vive as emoções no modo próprio. E quem é Primeiro-Ministro deve procurar diferenciar as emoções que sente enquanto pessoa da forma como as exterioriza no exercício das suas funções. Admito que ter errado na forma como as contive essas emoções. Gostava muito mais se alguém tivesse dito que eu tinha abusado das minhas emoções. Este foi o perdoa-me do Primeiro-Ministro, que presidiu a este Conselho de Ministros extraordinário. Ou, Henrique, foi, na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa o ausente mais presente deste Conselho de Ministros? Quer dizer, o Marcelo Rebelo de Sousa fez uma coisa extraordinária. Eu penso mesmo que nem o Mário Soares conseguiu, nas presidências abertas, fazer uma coisa tão extraordinária. Foi calcorrear não sei quantos conselhos em 5 dias. Hoje há um pequeno mapa que sai no público sobre os sítios em que ele andou, e aquilo é absolutamente deslumbrante. Como é que uma pessoa consegue... Eu pergunto a mim próprio se haverá neste país alguma velhinha que não tenha sido beijada pelo Soares e pelo Marcelo, porque o conjunto dos dois devem ter beijado as velhas todas que há neste país. E, portanto, aquilo é extraordinário. Mas, quer dizer, eu estou a dizer isto com um certo tom jocoso ou de brincadeira, mas o país precisava disso. E eu acho que o Marcelo percebeu muito bem que o país precisava disso. Porque um país não... Lá está, aquela grande frase do Guterres, que é os portugueses não são números. O Costa, que foi o ministro do Guterres, esqueceu-a completamente. O Costa estava deslumbrado com os números, com a economia, com o PIB, com a DBRS e a Fitch, com a não sei quantas, e esqueceu-se que há pessoas reais que têm dramas reais e que perderam tudo ou perderam quase tudo. As pessoas mais reais que entravam na vida dele era o PCP e o Bloco, quando iam reivindicar a Catarina coisas. Martins e o Jorge de Sousa a dizer que era preciso mais 10 euros para os reformados ou mais 3.500 professores. Ora, quer dizer, eu próprio escrevi isto, quer dizer, tudo isso se desmorona perante uma tragédia que morrem mais de 100 pessoas, embora em 2 incêndios diferentes. Mas Marcelo foi longe demais no exercício das suas funções. Quer dizer, eu não sou constitucionalista para dizer se foi ou se não foi, mas cito um constitucionalista, digamos, insuspeito, que é Vital Moreira, que acha que ele não foi. E Vital Moreira várias vezes acha que ele foi. No passado, quando ninguém dizia que ele tinha ido. Várias vezes disse que ele ultrapassou as suas competências. A questão constitucional, sendo bastante interessante, sobretudo para constitucionalistas, é menos importante do que a questão política. E a questão emocional até. E a questão política aqui é esta: não há vazios de poder. E quando o Primeiro-Ministro falhou na ação que tinha que ter tido, esse vazio foi ocupado pelo Presidente da República. Eu lia no outro dia um texto em que se dizia que um Primeiro-Ministro fraco faz um Presidente forte. E é isto.
Os primeiros ministros fracos fazem presidentes fortes, sobretudo se for uma águia política como é Marcelo Rebelo de Sousa. Mas isto foi muito mais do que afetos e beijinhos a velhinhas. Ele nunca perdeu a atenção da questão política. E se alguém deu um guião político ao governo, ao mesmo tempo que beijava velhinhas e abraçava velhinhos, foi o Presidente da República. Terça-feira, isto não é só abraços, isto é política. Mas ele, no discurso de terça-feira, justamente divide as duas coisas. Ele começa por dizer, vou falar como pessoa e tal, o luto, não sei quantos, os afetos. Segunda parte, agora o que é que o Governo precisa de fazer? E, de facto, o Governo cumpriu... O Henrique, um líder é isto. Um líder é alguém que percebe as pessoas e que percebe o que é preciso ser feito do ponto de vista emocional e racional. O Governo cumpriu escrupulosamente. O Expresso escrevia no sábado que esse discurso é muito mais racional do que apenas emocional. Muito mais. E que as palavras foram medidas uma a uma por Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acredito inteiramente que as pessoas não conhecem... Eu acho que a maior parte das pessoas pensam que o Marcelo é uma espécie de espontaneísta, que faz assim as coisas espontaneamente. O Marcelo é uma pessoa altamente programada. O Marcelo é genuíno, mas não é espontâneo. Ou seja, aquela afetividade é genuína, mas tudo aquilo é pensado politicamente. Filipe, ninguém consegue ter aquela afetividade sem ser genuína. Porque aquilo é tanta... E há outra questão, nós falamos sempre do ponto de vista unidirecional, ou seja, do presidente que vai ter com as pessoas e que fala com as pessoas. Mas as pessoas vão políticos a ir ter com as pessoas e a falar, e a dizer coisas, há muitos. Políticos a quem aconteça o sentido inverso, ou seja, as pessoas vão ter com ele, Sr. Presidente, eu ouvi uma pessoa a dizer, eu gosto muito de estar aqui com o Presidente da República, que eu conheço muito bem. As pessoas sentem que o conhem e percebem que ele os está a ouvir. Isto não é unidirecional, isto é bidirecional e há aqui um reconhecimento mútuo do papel de cada um e daquilo que o Presidente da República está a fazer. Quando se olha para as medidas que foram aprovadas naquele sábado em Catadupa, Filipe, tu tens acompanhado, há muitas alterações, quer nas estruturas, quer nas estratégias de prevenção e combate. Estas propostas que foram apresentadas aquilo que mais tem sido dito são boas, mas insuficientes, é isto? Há muita coisa por perceber, ou porque ficou mal explicada, ou porque o Governo lançou ideias que aparentemente ainda não sabe como é que se vão concretizar. Eu separaria as questões imediatas das questões estruturais. No imediato há duas medidas muito importantes. A primeira é o pagamento de indemnizações às famílias das vítimas e a segunda é a entrada no capital do Ciresp. Sobre o pagamento das indemnizações, é evidente, pagamento de indemnizações sem a necessidade de processos judiciais. Era evidente hoje, como era evidente há 4 meses, que as pessoas que passaram por tudo aquilo que passaram não deviam ser obrigadas, em cima de tudo isso, a passar por um calvário judicial. É lamentável que o Governo tenha demorado tanto tempo a perceber isto e que tenha inclusivamente chumbado uma proposta neste sentido feita no Parlamento. Foi pelo PSD, podia ter sido por outro partido qualquer. Uma proposta que foi apresentada neste sentido no Parlamento e que o PS chumbou e agora o Governo apoia. Sobre a entrada no capital do Ciresp, é uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que finalmente o Governo assume que uma estrutura deste tipo não deve ser privada. A má notícia, parabéns à prima, o governo vai entrar no capital e vai dominar o capital de uma empresa obsoleta, absolutamente incapaz de dar as respostas que são necessárias, porque sempre foi uma má opção. Em 2006, quando António Costa, e o Expresso tem escrito sobre isso, em 2006, quando António Costa fez o contrato do Ciresp, o Ciresp já era demasiado caro. Já havia alternativas mais versáteis e havia alternativas mais baratas. Em 2006, o Ciresp já era obsoleto. 12 anos depois, quando todas as fragilidades do Ciresp estão à vista de toda a gente, o Estado vai entrar, vai finalmente ter a maioria do capital do Ciresp. Mais vale tarde que nunca, mas neste caso era melhor que fosse nunca, porque não há emenda para o Ciresp. Uma questão diferente é a reforma da floresta. Ponto 1. Aquilo a que a maioria chama a reforma da floresta, que já foi aprovada no Parlamento, não é realmente uma reforma da floresta. São alguns atamancos que não são uma reforma, são pouco coerentes e não vão ao essencial daquilo que está aqui em causa. O essencial daquilo que está aqui em causa é provavelmente aquilo que vai ser dada a resposta por esta unidade de missão para os fogos florestais. O Governo escolheu para essa unidade de missão Tiago Oliveira, que é um dos responsáveis por um documento que foi entregue há 12 anos a António Costa, que o Expresso noticiou na sua última edição, e era um plano para combate aos fogos florestais que propunha tudo aquilo que os relatórios feitos agora, depois de Pedrógão, também propõem. Ou seja, a verdadeira reforma da floresta
e da prevenção e do combate aos fogos florestais podia ter sido feita há 12 anos, com António Costa, que era Ministro da Administração Interna e era, noto, Ministro de Estado, era o número 2 do Governo, não tinha apenas uma competência setorial. António Costa, nessa altura, optou por outro caminho, optou por pôr as fichas todas no lado do combate aos fogos, através da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Isso já se percebeu, ruiu, falhou, ficou bem à vista este ano. Que António Costa vá buscar para esta unidade de missão alguém que era o número 2 desse relatório feito há 12 anos pelo Instituto Superior de Agronomia é um reconhecimento de que fez a opção errada há 12 anos. Repara, o Tiago Oliveira, que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho passado os últimos dias a falar com muita gente que o conhece e que trabalhou com ele neste relatório que eu noticiei, tem um currículo absolutamente impressionante. Ele foi sapador, foi coordenador de combate aéreo, foi coordenador regional e coordenador nacional da defesa da floresta contra incêndios, é licenciado e é doutorado em engenharia florestal. Mas é também o responsável da área de inovação e desenvolvimento da Navigator, o lobby do eucalipto. Bom, o Bloco de Esquerda, já se percebeu, está a puxar cabelos, a arrancar cabelos, porque, oh meu Deus, o lobby do eucalipto a dirigir a unidade de missão que vai dizer como é que isto se deve fazer, que reforma se deve fazer para não cairmos outra vez nos erros que ao longo destes anos todos caímos. Porque para o Bloco de Esquerda o mundo é a preto e branco e o mau da história dos fogos são os eucaliptos e não é possível perceber que alguém que entende tanto de floresta é alguém que trabalha para uma indústria que tem dado muito boa conta do recado na prevenção, no ordenamento florestal e no combate a incêndios, nomeadamente com as melhores equipas de sapadores que existem neste país. Agora, o que vale a pena é olhar para o que é que esta pessoa defende. Esta pessoa defende um comando único que junte prevenção e ordenamento florestal e Deixa-me combate. lembrar que nós em julho entrevistámos no Expresso Tiago Oliveira e na altura ele dizia precisamente, e estou a citá-lo, o tripartido não funciona, é um sistema de passa-culpas, assim não vamos lá. Bom, um dos peritos, o Governo tem dito que vai seguir o relatório da Comissão Técnica Independente. Bom, um dos peritos do relatório da Comissão Técnica Independente já veio lamentar que isto que o Governo está a propor, e eu repito, ainda não se percebeu bem o que é que isto é, isto que o Governo está a propor mantém os 3 pilares, mantém 3 ministérios, mantém 3 organismos, Administração Interna, Agricultura e Florestas e Defesa. E repara, se o Governo quer realmente seguir aquilo que defendem os peritos, aquilo que eles defendem é uma estrutura única, transversal, com poderes verticais, no ordenamento da floresta, na prevenção, no combate e depois no rescaldo e na reabilitação das áreas ardidas. Isto implica muito conhecimento e implica saber de muita coisa. E implica que haja uma estrutura única. O que é que nós já sabemos antes dessa estrutura única ter entrado em ação? Que o Governo quer entregar à Força Aérea a gestão dos meios aéreos. Bom, alguém que quer unificar não divide. E o Governo acabou de decidir qualquer coisa que nem a Força Aérea percebe, porque a Força Aérea não tem conhecimento, não tem vocação para ser uma empresa gestora de meios e não tem pessoal para isso. Isto é, a primeira medida concreta que conhecemos do novo modelo contraria aquilo que o novo modelo deve ser. Ou bem que é unificado, ou bem que é separado, ou bem que põe o enfoque na floresta, ou bem que faz outra coisa qualquer. Agora, isto ainda não se percebe e oxalá a pressão do Bloco de Esquerda, é a reação virulenta do Bloco de Esquerda à pessoa escolhida para coordenar esta unidade de missão, não aquém o Primeiro-Ministro. E era bom, por outro lado, que esta unidade, que a futura agência que exista, não fique na dependência de um Ministro. Fique na dependência do Primeiro-Ministro, porque isto é demasiado transversal para capelas, é demasiado transversal para ficar na administração interna ou só na agricultura ou onde quer que seja. Deve ser uma competência do Primeiro-Ministro porque esta é a reforma estrutural mais importante que este Governo poderá fazer e das mais importantes a que este país terá assistido em muito tempo. Toda a floresta gerida tanto pela Navigator como pela Selby tem sido imune aos fogos. E os fogos têm existido nos territórios que eles gerem para dar, digamos, para transformar em pasta de papel, os fogos que eles têm tido são importados de fora para dentro. Não são gerados dentro.
E o que eu acho extraordinário é que o Bloco de Esquerda e outras pessoas todas que falam tanto do eucalipto, em vez de aprenderem como é que se faz uma coisa destas, isto depois, independentemente do eucalipto precisar de muita água e tal, e de serem outras coisas ambientais que se podem discutir, mas em vez de tentarem aprender com a Navigator e com a Selby como é que não se têm incêndios florestais, combatem a Selby e a Navigator e os seus técnicos de combate ao fogo, porque eles são de um lobby terrível que seriam os responsáveis pelos São fogos. coisas que não lhes saem da cabeça e nós também temos coisas que Café. não nos saem da cabeça. O que não me sai da cabeça, suponho que não sai ou não deve sair da cabeça de ninguém, é um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que foi divulgado no fim de semana pelo Jornal de Notícias, que manteve penas suspensas a 2 homens que haviam sido condenados pelo Tribunal de Felgueiras num caso de violência doméstica e perseguição a uma mulher. O acórdão tem 20 páginas e diz coisas como estas. O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Ou como esta. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Ou como esta. Na Bíblia podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Há casos em que as notícias exageram os conteúdos dos documentos que estão a noticiar, mas neste caso é ao contrário. O acórdão é muito mais escabroso do que qualquer notícia consiga descrever, em que a violência doméstica é desculpada com relações extraconjugais, sendo que, aliás, não é a primeira vez que o desembargador Neto de Moura se socorre da Bíblia, que cita mal e sobre a qual, como o Henrique Monteiro, aliás, escreveu no Expresso Diário, é ignorante. Isto não tem nada a ver com ser politicamente correto, nem sequer com ser machista, preconceituoso. Trata-se da lei, trata-se da Constituição. Eu não entendo como é que um homem assim pode ser juiz, nem ele, nem Maria Luísa Arantes, juíza que também assinam o acórdão, mas se pode, então processem por desrespeito a quem desrespeita a lei, as mulheres, a sociedade, a dignidade humana. Não vale a pena lapidá-lo, mas vale a pena afastá-lo antes que ele dilapide o respeito que a instituição representa. Oh Pedro, sabes o que te digo? Era uma moca de pregos. Bem, isso aí, não, porque eu sou contra a violência, não é? Porque... Se há casos em que uma moca de pregos faz sentido. Mas, Uma moca de pregos eu acho em vez de um eu acho martelo por acaso do que a juiz. única resposta excelente dada a isso, por acaso, foi de uma pessoa do governo, que entrou agora, Rosa Monteiro. Não é nada, portanto, ela diz que qualquer normalização da violência é negativa. E o que o acórdão faz é uma normalização da violência. E eu só digo que ela é ignorante, porque justamente na Bíblia, no episódio da mulher adúltera e de quem nunca pecou que atira a primeira pedra, ninguém atira pedra nenhuma e Jesus manda para casa e diz, então volta para casa e não voltes a pecar. Portanto, quer dizer, nem sequer, até já a Bíblia, no tempo de Jesus, tinha percebido que não se tinha que matar, nem ferir, nem bater com bocas de pregos a mulheres. Sobre isto, mais do que uma normalização da violência, pela normalização acaba por ser um incitamento. Claro, é evidente, quer dizer, pelo menos qualquer pessoa se sente à vontade para ir para o Porto, sabe que na relação depois é desculpado. Portanto, quem quiser bater na mulher, digamos, tem que ir ao Porto, porque no resto do país é condenável. Mas no Porto, de acordo com o Neto de Moura... Não, de acordo com esse... É no Porto, é de acordo com esse juiz. Mas se tiver sorte com o desembargador, acaba com uma desculpa. Henrique, mas aquilo que não te sai da cabeça não é bem isto. Não, a mim, quer dizer, isso também não me sai, mas não me sai da cabeça, sobretudo, uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa. Como quem leva uma sova monumental, como se fosse atropelado por não sei quantos caminhões de tiro, porque cada drama, cada problema, cada testemunho impressiona muito, quer dizer, ao mesmo tempo que mostra coragem, impressiona muito por aquilo que as pessoas passaram, estão a passar, estão com vontade de ir em frente, mas de facto sofreram muito, e sofreram muito em pouco tempo, mas muitíssimo. Eu penso que nós todos sentimos, sobretudo os fogos, o fogo de junho foi mais localizado, até provocou mais mortos, mas foi mais localizado, e foi ali numa área muito concentrada. Este aqui andou pela Beira Alta, pelo Distrito de Viseu, pelo Distrito de Aveiro, pelo Distrito da Guarda, andou também no Minho, andou no Trás-os-Montes, andou praticamente pelo norte de todo o país, tem Leiria, por aí fora, o Pinhal de Leiria, que não é eucaliptal de Leiria, como muito bem já lembrou o Filipe Santos Costa. Obrigado. E, portanto, o que aconteceu foi que, para aí, não exagero se disser, mais de metade dos portugueses, alguma coisa que era deles, ou que lhes dizia respeito por amizade, por
por saudade, por relação, por paisagem, por cheiros, por isto tudo, alguma coisa deles lhe ardeu na vida. E nós precisávamos que o Presidente fizesse isto, não é? Que se pusesse à frente dos tiros por estas pessoas todas e esses tiros passassem nas costas dele e, portanto, de certa forma aliviassem as nossas. E eu acho que isso foi importante ele ter feito e bem-aja, como se diz na nossa terra. Nossa, minha e do Pedro. Filipe, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça uma notícia que tem a ver com a minha terra, nem de propósito. O Cristiano Ronaldo foi eleito pela 5ª vez o melhor jogador de futebol do mundo. O que é que isso tem a ver com a tua terra? É porque ele nasceu na minha terra, ele é da Madeira como eu, e ele tinha tudo para dar errado. E ele teve a capacidade de contrariar essa fatalidade com trabalho e chegar onde chegou. Repara, Portugal não tem assim tanta gente que seja o melhor do mundo, no que quer que seja, e sobretudo numa área tão competitiva e tão escrutinada como é o futebol. E eu acho que o Cristiano Ronaldo tem uma ética de trabalho como poucos líderes em Portugal têm, e eu considero um líder. Ele tem imenso talento, mas tem imenso trabalho e muita capacidade de superação pessoal. E eu reparei que há quem já olhe para isto como se, ok, é a 5ª vez, já mostra algum enfado. E o meu ponto é este, é que eu não me canso de festejar alguém que nasceu numa terra que eu conheço bem e que, como digo, tinha tudo para dar errado e deu certo porque trabalhou para isso. E que foi para a escola de um clube que eu também conheço bem e onde se vê os olhos. Se há caso em que o teu clube não me faz impressão nenhuma, é o Cristiano Ronaldo. Adriano, tu és do mesmo clube, mas aquilo que não te sai da cabeça não é bem isso. Não. E pegando nas palavras do Filipe sobre outro assunto, aqui temos um caso em que tinha tudo para correr mal e correu ainda pior do que podia correr. Que é de facto termos uma... Estava a ver que não nos vemos hoje neste... Termos um regulador que não regula ou regula mal, pronto, que é a não decisão da ERC sobre o negócio TVI Altice. E aí é preciso pôr as coisas também, não esquecer uma coisa, é que isto chegou a este ponto do regulador não tomar uma decisão no negócio mais importante do setor que regula nos últimos largos anos, que é a compra da TVI pela Altice, da Mídia Capital pela Altice. Isto acontece também ou sobretudo, por culpa do PSD e do PS, que estão há passaram um ano para chegar a um acordo para substituir um Conselho Regulador da ERC. Um ano. Entretanto, acontece esta operação, dos 5 membros do Conselho Regulador da ERC sobram 3, porque há outros 2 que decidem ir à sua vida, que não estão para esperar mais. Estes 3 têm que ter uma posição unânime, porque já só há 3 para haver a maioria de 3 que está prevista na lei. Contas feitas, não se chega a acordo. Há 2 que decidem seguir um relatório dos serviços jurídicos e de análise de mídia e de impacto económico da ERC, que aconselha o chumbo ao negócio, mas depois há uma pessoa, que é o presidente da ERC, que é Carlos Magno, que não se percebe bem porque decide não seguir esse relatório da ERC e emite uma declaração de voto a justificar a sua operação, a sua decisão com uma série de coisas que são um bocado injustificáveis, nomeadamente cita abundantemente uma carta de conforto que lhe foi enviada pelo Presidente do Conselho Superior Audiovisual francês, em que lhe diz coisas para atestar da idoneidade de Patrick Drahi, que é o patrão da Altice, que diz coisas contundentes e importantes como nos relations personnelles se sont constamment développées dans un climat de respect mutuel rythmé par des encontres qui se sont déroulés régulièrement. Isto não diz absolutamente nada. Não diz absolutamente nada. Mas o Presidente Carlos Magno decide citar pelo menos em 2 parágrafos uma carta de conforto que lhe foi endereçada para justificar uma decisão que vai... A gente reúne-se e tal e fala e ele de facto é simpático. Parece Nunca me bateu com a boca de prego. Parece ser boa gente. E entretanto parece um homem a porreiro. Temos um relatório que levou semanas a fazer por peritos da ERC que foram contratados para isto, a dizer isto não é uma boa decisão, isto não é um bom negócio para o setor dos mídias em Portugal. Carlos Magno decide impedir essa decisão. A ERC, que é suposto ter um parecer que era vinculativo sobre isto, se fosse negativo, não o consegue ter. A decisão sobe para a Autoridade da Concorrência e siga o baile e continuamos à espera do próximo como Pedro Santana Lopes, assumo tudo o que fiz, sendo que neste caso não se arrepende de nada em francês. Ficamos por aqui. Este episódio teve a edição multimédia de João Santos Duarte e a ilustração de Tiago Pereira Santos. Foi a Comissão Política. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.
le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie